Ká Pérez faz exposed da sua ex-amiga Barbiche, alegando caso de sujeira, nojeira, na casa em que viviam. E já estão dizendo aí que a Bineto reagiu ao vídeo e disse que eu sou a Barbiche daqui de casa. Vamos ver se I can relay. Eu vou ser sincera. Vamos ver aqui. Quão porca somos. Eu versus Barbiche. Quem é mais porca? Eu vou dando os meus relatos. Eu vou ser sincera, ok? Eu vou tentar ser o mais sincera possível que eu puder nesse vídeo. Porque... né? Nós, trans, somos assim, né, gente? Um pouquinho. Quem é trans vai saber. Nós somos um pouquinho assim. Então, assim, eu vou ser sincera. Vou julgar os hábitos da Barbiche, mas eu vou ser... né, vou tentar ser sincera. Ok, so... Barbiche e Glória Groove entram numa sala. Vamos fazer uma coisa que eu pensei que eu nunca ia fazer aqui. Não conheço essa moça. Tô conhecendo agora. Aqui, um exposed. Eu morei com uma pessoa e foi horrível. E eu cheguei a falar um pouco sobre essa situação aqui de forma muito respeitosa, sem citar as coisas que aconteceram, apenas falando que nós nos desrespeitamos. A primeira... Desculpa se eu gaguejar, tá, gente? Eu tô um pouco nervosa. A primeira coisa que essa pessoa fez, quando eu fiz o meu pronunciamento respeitosamente, sem dirigir uma ofensa, foi ir ao Twitter, que eu nem tenho Twitter, para me chamar de louca e me ameaçar de processo. O que eu acho interessante da ameaça de processo, que ela fala que ela é tão grata, nossa, eu sou muito grata, é que no processo envolveria a mim e toda a minha família que fez tudo que fez por ela. Então hoje eu vim trazer Chamou de ingrata, hein? pra vocês o meu lado inteiro da história, que eu não ia falar nada, mas já que ela abriu uns stories, vários, pra poder falar que eu era louca de limpeza. Inclusive, eu queria ver a parte da Barbiche também. Se ela postou nos stories, vixe, já deve ter saído, né? Que todo mundo sabia, que eu era chata, que eu era insuportável, que ela não queria estar perto de mim. Eu vou expor pra vocês o meu lado. Primeiro de tudo... Ah, não quero ver no seu vídeo não, amiga. Eu, hein? Que é isso? Gente, não, eu não sou louca por limpeza. Mas eu gosto de morar num ambiente minimamente limpo, né? Eu não... Não, mas também tem um porém, né? Ser louca por limpeza, gostar do ambiente minimamente limpo e se esforçar pra manter ele do jeito que ela gosta. Porque assim, eu vi assim por cima um tweet da Wilson falando que não era bem assim a história. não cobrava de lavar louça todos os dias. Só que assim, se eu não cobrasse, se eu não falasse nada, porque ela falava, ela falava toda hora. Se eu não falasse nada, acontecia isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, essa aqui era a pia da cozinha e se As famosas lavas que vocês tanto falaram. vocês repararem, tem uma larva andando na pia da cozinha onde a gente cozinhava e comia. Aí eu quero que vocês me respondam. Larvas dentro da pia, é normal? Tenho 20... Não, gente, isso aqui nunca aconteceu, pelo menos. Tá, peraí, desorganizada, baguncinha, uma coisa... Já que vocês já estão me comparando tudo com a Barbiche? Não. Mas comentando do caso Barbiche e amiga, eu fico em choque, gente. Porque, tipo assim, se moram duas, por que não pagam alguém pra limpar? Assim, talvez elas não tenham chegado ainda nessa fase, né? Do amiga, então vamos pagar alguém pra limpar, vai ser melhor. Igual a gente chegou aqui em casa atualmente. Entendeu? Eu acho que elas não chegaram nessa fase ainda, né? 22 anos, as casas são assim. A sua casa, você tem 22 anos, a sua casa é assim? Não tão assim. A sua casa dá larva dentro da pia que você come? E outra pergunta importante, a larva dá de um dia pro outro? A larva vai dar de uma louça que ficou um dia ali na pia? Gente, a mim não sei, mas assim, de vez em quando eu morava com a minha mãe, lá é muito calor e tinha muita música. E minha mãe, tipo assim, sempre organiza, tipo, ela sempre limpava a cozinha, a casa, tudo, todo dia quando ela tava em casa. E aí, às vezes, ela fazia comida e deixava, e esquecia em cima do fogão. Daí, a mosca entrava
e dentro da panela. E assim, às vezes a gente saía e quando voltava pra casa à noite, já tava... Eu não sei dizer, não daquele tamanho, mas tipo, dava pra ver um furdunço assim. Nossa, e era tanta raiva ter que jogar a comida toda fora. Então, assim, eu não sei qual que é o tempo, né? Se depende de temperatura, de mês do ano, de sei lá. Mas não defenderam, né? Mas vai que. E da Mas aquelas larvas já estavam meio gordinhas. Eu acho que tava mais de uns 5 dias, né? larva. Ai, mas ela era muito chata e não podia fazer nada. Ai, meu Deus, vou mostrar outro vídeo pra vocês. Menina, Gente, ela tá todas as expondo mesmo, né, gente? A Barbicha deve estar com ódio igual eu fico quando a Bineto fica expondo coisas da nossa convivência. Tarefas de casa eu fazia sozinha. Então eu vou mostrar pra vocês agora um vídeo de quando eu limpei a cozinha e no dia seguinte eu acordei pra tomar meu café da manhã. Tinha literalmente um bife na pia. Meu Deus, a Barbicha chegando 5 horas da manhã em casa de uma festa. Igual a Mona lá da Garota Infernal, abrindo a geladeira da amiga, comendo tudo. Pegando as coisas, comendo, jogando tudo por cima da pia. Eu já cheguei em casa assim também, mas não de deixar um pedaço de bife, porra, comida. Várias moscas voando, tudo sujo. E, gente, eu tinha acabado de limpar no dia anterior. Aí você acorda, tem um bife na pia. Nossa, mas a Barbicha teve nerve, né, gente? Se eu fosse assim, morando com uma pessoa, eu jamais ficaria jogando cheiro pra ela. Eu, assim, fingia que não existia mais, só pra ela não sair contando essas coisas, assim, que são meio delicadas, né? Mosca voando, comida dentro do ralo. E tínhamos gatinhos, né? Que eles poderiam comer, ingerir esse alimento e passar mal, o que acontecia direto. Direto eu limpava o vômito dos nossos gatos pela casa. Agora eu quero que vocês respondam. Eu sou louca da limpeza ou isso também incomodaria vocês? Fica. Por que você faz essa pergunta? Não, me incomodaria, assim, se eu visse larvas, né? Tipo, uma baguncinha aqui ou ali, não tanto, mas larvas. Larvas. Já filma e grava tudo, Bineto. Ah, sim, não, que eu vou filmar e vou gravar também alguns momentos da Uncle. Tá aí um E vai ter briga. Ah, se ela vier, vai ter briga. questionamento. Gente, esse aqui é um vídeo do nosso estúdio, que era pra nós usarmos juntas. Olha a situação que está o estúdio. Inclusive, ela pegou um banco da mesa comum, onde todos os... e colocou lá no estúdio. Ela tirou da nossa mesa, colocou lá e deixou lá. Não, gente, mas vocês também falam como se a Bineto fosse a pessoa mais limpa do mundo, tá? Não é assim também, não. Eu, hein? Piranhas. Tá, que eu sou mais bagunceira e tal, mas a Bineto também tem seus pecados. Mas, mesmo assim, ela é a única que tem força de vontade de limpar e manter a casa limpa. Entendeu? Ela tem essa força de vontade que eu não tenho, nem quero ter também. Eu, hein? E deixou lá. Limpo o meu quarto só e tá ótimo. E aí o resto a vagabunda que sofra pra limpar. Gente, esse vídeo tá ficando enorme, mas vai ter parte 2. Parte 2 do Exposed da pessoa que morava comigo. Não, que o react não é nem mais sobre a Barbicha amiga dela, virou sobre eu e a Bineto. Gente, eu trabalho na internet há 6 anos, mais ou menos, acho que 7 anos. E eu nunca me envolvi em nenhuma polêmica. Eu estou me envolvendo nessa polêmica porque eu fui citada e eu já avisei pra essa pessoa que se ela me citasse, eu ia mostrar meu lado da história. Então, já que ela me chamou de louca de limpeza, entre outras coisas aí, eu estou expondo meu lado. Se você não viu a parte 1, vai lá ver. E agora eu vou continuar. Nós nos mudamos e passaram mais ou menos 5 meses e caixas e coisas dessa pessoa estavam jogadas pela casa. Até que Chocada que elas se mudaram pra outro lugar depois disso tudo. E ela só gravando, né? Só esperando o dia. Ela sabia, amiga, que tinha. A mim, não sei se são minhas Barbiche. Mas parece que é essa aí. Eu não conheço essa moça, mas parece que ela foi meio esperta. Como eu era responsável por toda a limpeza, porque se eu não limpasse, ninguém limpava. Eu peguei as caixas, peguei caixa, peguei coberta, peguei tudo. E pedi pra botar no quarto dela. E ela ficou brava. Ela falou assim, nossa, eu não posso nem deixar minhas coisas onde eu quero, numa casa onde eu pago aluguel. Só que, mana, você não morava sozinha. E eu vou mostrar pra vocês como é que tava as coisinhas dela, que eu tive que tirar do lugar, limpar e tudo mais. E vocês me falam se tava legal ou não. Gente, essa aqui era uma caixa com as coisas dela, um cobertor. Eu tenho uma caixa assim, qual o problema?
igual a essa. Ai, tem merda ali, é? Ai, que nojo, véi. Agora que eu vi o cocô. Dela no chão, vocês podem ver que os gatos fizeram cocô em tudo. E tinha coisas que eu me recusava a limpar, gente. Porque eu limpava a casa inteira, eu falei, meu, não vou limpar as coisas dela. Igual... Só gente, que eu cansei. Eu não sei que sorte que eu e a Bineto demos. Os nossos gatos, eles só fazem xixi e cocô na caixa. Nossa, tipo assim, eu dou graças a Deus tão grande, véi. Eu peguei, arrumei tudo isso aqui. Botei a coberta pra fora, tirei os cocôs e tudo mais. Peguei essa caixa, coloquei dentro do quarto dela pra ela guardar. E ela parece a cocô de gente, menina. mandou uma mensagem olha o tamanho dessa bosta. Super mal educada, dizendo que ela também pagava o aluguel e que ela tinha direito de deixar as coisas dela onde ela quisesse. Assim, gente. Fala, meu Deus. Aqui foi um dia que eu fui viajar, só eu cuidava dos gatos, né? Então eu limpava a caixinha de areia todos os dias, trocava as A Bineto cuida mais também da caixinha de areia e tal. águas. Mas quando eu vejo que tá tipo super cheio, se eu ver assim, parar 3 segundos olhando, eu limpo também. Dava alimentação, comida e tudo mais. Porra, mas você é super ela, Bineto. A diferença é que ela é branca. Eu e não tô aceitando, amiga. Quanta semelhança. E quando eu fui viajar, eu pedi pra ela tomar conta da Até a viagem. Meu Deus, tem a viagem. A Bineto vai viajar agora, dia 18. caixa de areia, fiquei 4 dias fora e quando eu voltei, A Bineto disse que toda trans é porca. Ah, não, gente. Pior que não dá pra, tipo assim, botar todas numa balança por causa de mim e da Barbicha. Não dá. E de outra também que ela teve convivência. Mas pior que a travesti que a Bineto... Não, amiga. Não. Você teve convivência com a trans que parece ser Queenie da limpeza. A nossa amiga Vale, e agora? Porra, mas a Vanessa é porca. Eu sou porca. Ok. A Bineto só teve... Outra aí é porca. Ela só teve contato com trans porca. Mas não disse que todas as trans são porcas? Mas agora eu que sou trans estou dizendo. Elas são... A louca. a caixa de areia estava vazia e assim. Ai, Uma suco pausa de para maracujá. perguntar pra vocês. Eu sou chata por cobrar o mínimo? Por cobrar que as coisas estivessem em ordem? Ou vocês acham que, 1 dia, 2 dias assim não tem problema? É chata. Mas tá certa, né, gente? Infelizmente. Eu sou louca por limpeza. Meu Deus! E uma observação importante é, porque eu e meus amigos, a gente ficava limpando as coisas de madrugada. Gente, sabe o que acontecia? Eu limpava... Porque eu falo que tu é a Barbiche. Mas eu queria saber também se essa Mona aí, ela realmente é maníaca por limpeza e limpa. E gosta do lugar que ela convive limpa. Mas ela reclama e às vezes fica só olhando. A louca. a casa inteira, e aí ela chamava bastante gente, eu também chamava os meus amigos, só que meus amigos tinham senso e me ajudavam, porque eles sabiam que eu limpava tudo sozinha. Então você imagina você limpar uma casa inteira sozinha, chega um monte de gente, suja tudo e vai embora. Não é o mínimo você ajudar a limpar? Pelo menos as minhas amizades hoje são assim. O Pedro, que é um dos meus melhores amigos, o Júlio vem na minha casa, a gente faz um almoço, a gente divide a louça, se tem alguma sujeira no chão, a gente limpa. Gente, esse aqui é vídeo de mais um dia que eu tinha arrumado toda a cozinha e quando eu acordei tava assim. Osso, um pacote em cima da água dos nossos gatos. Então, além de eu ficar muito brava com a sujeira, eu também ficava preocupado com os nossos gatos. Se você reparar no vídeo, tem um osso, eles podiam comer, engasgar. Tinha um saco de fast food em cima da água, onde eles bebiam água. Inclusive tem um gatinho em cima da pia pedindo água. Fala, meu pai. Whatever. Gente, agora a parte 3 com os meus relatos das coisas que eu passei lá dentro. Porque Nossa, não gente, foi já só tá numa parte 3 e o vídeo ainda nem tá perto de acabar. Chocada. limpeza, tá? O problema não foi só limpeza, então eu vou contar o meu lado da história. Será que a Manu é porca? Então, gente, eu achava que ela era super limpinha, mas depois que ela deixou o meu banheiro parecendo um aquário, eu não sei se eu tenho mais essa percepção assim sobre ela, sabe? Ai, Bineto, lixo. Como que você bota a garrafa de água no chão, sua porca? Você tá porca igual a Barbiche, viu? Eu, hein? Tem mesa pra quê? Não acredito, véi. Vou contar o meu lado da história agora. Parte 3 e final do exposed da pessoa que morava comigo. Gente, lembrando que isso faz meses, se fosse qualquer outra blogueira já teria feito isso há muito tempo pra hypar, pra sair em página de fofoca, não era a minha intenção.
Só que eu estou vindo me defender a partir do momento que ela me cita nos stories dela, onde eu nem tenho acesso, o que eu acho de uma tamanha covardia. Nossa. Mas é isso, é nóis. Então Eu quero ver os stories dela, véi. bora agora para os meus relatos, tá? Já mostrei fotos e prints nas outras partes. Então agora eu vou falar pra vocês o porquê eu me afastei dela. Falei pra vocês que eu coloquei ela dentro da minha casa, dentro da minha família, que minha mãe lavava as roupas dela, que ela comia na casa da minha mãe. E ela falou assim, ai, mas eu pagava o sabão em pó. Ah, mas eu pagava a mistura. Gente, é um mínimo. É um mínimo. Vocês não acham que é um mínimo? Porra, mas ela pagava só isso? Ah, aí não. Ah, pagar sabão em pó e mistura? Não, eu dando a minha parte, eu pago muito mais coisa. Às vezes eu vou no mercado, pago as coisas sozinha. Maioria das vezes eu vou no mercado, quase todo dia compro sozinha. Pago a moça. Até agora, né? Eu tô pagando a moça da limpeza sozinha. Que mais? Ah, eu compro coisa pra gente, às vezes não peço a parte da bineta, às vezes peço. Hoje eu pedi. Que mais? Nossa, mas sabão em pó e mistura só? Ah, achei mesquinho. 150 que eu te dei mês passado foi o quê? Foi R$100, não foi 150 não. R$100 e o Uber dela foi 60, que eu paguei, sozinha também. Ou seja, no fim, 40. Eu, hein? Piranha. Se você vai comer na casa de uma pessoa todo dia, não é um mínimo vocês fazerem isso? Nossa, a gente não tá brigando não, eu não tô brigando. Eu acho que é o mínimo, né? E o sabão em pó foi até certo ponto, porque depois... E tá pouco, porque quem mantém a casa limpa sou eu. E se quiser, entendeu? Se quiser. E é pra manter mesmo. Porque se eu ver louça suja depois que a Val sair daqui, a giripoca vai piar. Eu comecei a pagar a minha mãe para lavar a roupa de ambas. Uma coisa que ela pode citar também... Olha aí, ó. Peraí, voltando ao ponto certo, o ponto real aqui do vídeo. Que é o mínimo. Se você vai comer na casa de uma pessoa todo dia, não é um mínimo vocês fazerem isso? Eu acho que é o mínimo, né? E o sabão em pó foi até certo ponto, porque depois eu comecei a pagar a minha mãe para lavar a roupa de ambas. Eu achei que... Nossa, real. Tipo, ela... Eu pago o sabão em pó. Gente, chocada. Uma coisa que ela pode citar também, porque ela já falou isso pra uma outra pessoa que eu fiquei sabendo, é que, nossa, mas eu ajudei muito ela também. Tirei ela da casa dos pais dela. Nananana. No primeiro aluguel que a gente morou junto, ela pagava R$1.000 e eu pagava 700. E aí ela pode falar... Gente, eu tô chocada. Nossa, eu pagava muito mais que ela, pagava conta de água, conta de luz. Nananana. Thank you, Pico. Só que, gente, eu pagava uma faxineira todas as semanas, que era R$200 por semana. Essa parte não seria B, seria barbicho. Eu, no caso. Então dava R$800. Ou seja, a gente pagava a mesma coisa. Isso aqui é só pra falar, caso ela fale, né, que ela me ajudou. Ela não me ajudou, não. E o fato de eu estar sempre citando que ela é ingrata, gente, é porque ela começou a me tratar extremamente mal. Quando eu pedi pra ela lavar uma louça, pra ela fazer uma coisa, e gente, quem conviveu sabe que quem Nossa, ainda bem que a B não gosta que eu lave louça, que eu não faça nada, que ela diz que eu faço tudo mal feito. Porque se ela falasse, amiga, lava um prato, uma coisa, eu falar, amiga, não gosto, não quero, amiga, lava aí. E tudo era eu. A única coisa que eu pedia pra ela era lavar a louça. Porque... A briga da B e a MDM vai ser assim no futuro. Por mim, não. Eu jamais brigaria com a Bineto por N motivo. Jamais. E eu duvido também que ela brigaria comigo por causa disso. Tipo assim, publicamente na internet. Não. Eu acho que a gente já viveu coisas muito além de briga por limpeza ou qualquer outra coisa. Que eu não tinha coragem de comer na minha própria casa. Eu engordei quase 30 quilos porque eu vivia de iFood. Eu não tinha coragem de cozinhar numa cozinha onde tinha larva dentro da cozinha, ou numa cozinha que eu sabia que eu ia limpar e no dia seguinte ia estar tudo sujo de novo. Então eu simplesmente parei, comecei a morar dentro do meu quarto, e onde era limpo, porque eu limpava dentro do meu quarto. Pior que a Bineto, se a gente for armar uma briga dessa, amiga, se a gente for armar uma briga dessa, você vai perder, você sabe, né? Que vão descer o pau em você. E aí vão aproveitar os seus passados pra te chamar de antipática, escorar.
Vão linhar você. Eu tenho várias fotos. Mas independente, amiga, atualmente, na situação que a gente tá, eu acho que você perderia essa briga. Quarto. E bom saber que você grava foto e vídeo, tá? Da casa. Essa eu não sabia, não. Pedi iFood, fiquei mega depressiva e comecei a engordar pra caramba pedindo só iFood porque eu não queria cozinhar na minha casa. Ela, sendo minha amiga há 5 bom anos, saber. sabia de todos os meus gatilhos, todas as minhas fraquezas, e uma das coisas que mais me afetou foi um relacionamento que eu tive, que eu até cheguei a expor aqui com uma pessoa completamente doida, e ela me chamava muito de doente, e isso é um gatilho pra mim até hoje, né? E essa pessoa, sabendo disso, toda Nossa, amiga, eu com ódio de você, porque você me chamava de idiota. Ainda bem que você. Não, tipo assim, aleatoriamente, idiota, não. Tipo, a Benessa, ela usava idiota pra falar, tipo, qualquer. Tipo, não sei o que, não sei o que, idiota. Não sei o que, não sei o que, idiota. Não sei o que, não sei o que, idiota. Não sei o que, não sei o que, idiota. Tipo assim, era frase após frase, ela terminava com idiota. Eu tinha uma raiva tão grande disso. todas as vezes que eu ia pedir pra ela, por exemplo, lavar uma louça, pô, eu ficava brava, porque tava limpo, no dia seguinte tava tudo sujo. Falava, meu, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso que você me ajude. Eu sou mais velha que você é mais jovem, você tem mais disposição. Me ajuda pelo menos com a louça. Não dá esse react, não é sobre ela. Ela me chamava de doente, de louca. E ela me chamava de doente, e todas as vezes eu tinha crise de ansiedade. Pior que eu nunca debati com a Beth. Eu até tentava, assim, ajudar ela. Mas ela não gostava da minha louça, das minhas coisinhas que eu fazia do meu jeitinho, né? Então... E falava, por favor, não me chama de doente, você sabe que isso é um gatilho pra mim. Gatilho. E todas as vezes que a gente brigava, ela fazia questão. A gente começava a discutir. Quando chegava num ponto que ela não tinha mais argumento, ela falava doente, porque ela sabia que ia me afetar e que ia me deixar muito mal. Pra mim, isso é de uma tamanha gratidão que não dá nem pra expressar. Porque tudo que eu fiz por ela, eu coloquei ela dentro da minha casa, dentro da minha família, e eu fiz tudo que eu podia por ela. Eu era amiga dela quando ela não era influencer. Quando a gente saía aí pras baladas, ela não tinha dinheiro, eu fazia dela, né? E não é, joga na cara, não é jogando na cara, gente. É porque eu acho um absurdo ter feito tudo que eu fiz e a pessoa me chamar de doente, de chata, de insuportável e ainda falar mal de mim pra todo mundo. Todo mundo que tá em volta dela acha que eu sou um monstro, que ela fala que eu deixei ela doente. Gente, eu tô achando, tipo assim, a forma que ela tá contando super convincente, tá? Mas eu quero ver se vai ter pronunciamento da Barbite. Ela me deixou doente. Mesmo depois de todas as brigas que a gente teve. Teve uma vez, gente, que tava calor. Eu saí da minha casa, comprei uma piscina pra gente. Em vez de colocar na varanda do meu quarto, eu coloquei na varanda do meio, pra que todo mundo pudesse usar, incluindo ela, mesmo a gente sem se falar. A Barbite confirmou. Então não vi ainda. Mas é isso, né, gente? Às vezes não é nem sobre tentar se defender tanto, né? É assumir. Eu sou porca mesmo. Fui porca. Desculpa. Entendeu? Pois é. Lá direito. E eu entrei na piscina junto com meu amigo, e mesmo a gente brigada, a gente ficou chamando ela o tempo todo. Vem entrar na piscina com a gente, vem entrar na piscina com a gente. Eu sei que foi no final da tarde, ela chegou, olhou pra gente e falou assim, você não vai sair pra eu poder usar? A piscina que eu comprei e coloquei no meio para todos os armas. Aí eu fui viajar e quando eu voltei, ela tinha esvaziado a piscina e colocado na varanda dela, do quarto dela, pra ela poder usar sozinha. Quando começamos a brigar, decidimos morar separadas. Eu pedi pra ela 4 meses porque eu não tinha nenhum móvel pra sair daquela casa. Foram 4 meses muito difíceis. Ela chegou a falar pra mim que eu não tinha liberdade mais pra dar bom dia pra ela. Só que eu era uma pessoa educada, né? Então eu via ela, eu dava pelo menos bom dia. Mas quando ela me pediu isso, eu parei até de dar bom dia pra ela. Quando decidimos nos mudar, tínhamos uma TV de 70 polegadas que estávamos pagando juntas. Já havíamos pagado mais ou menos 5 parcelas. Eu pagava metade e ela metade. Eu não via necessidade de ter uma TV daquele tamanho naquela época. E eu falei pra ela assim, se você quiser quitar essa TV e ficar com você nem precisa me dar nada. Quita a TV e leva depois que a gente se mudar. A TV ficava na sala, era o único lugar da casa que eu ficava pra assistir. Se a gente separar, eu não quero nada dessa casa. Pois eu vou jogar no lixo, que eu também não quero nada. Uma geladeira de uma porta, uma máquina usada, a geladeira. Uma máquina usada. A TV cai nos pedaços. Não, mas foi muito bom. Foi muito útil. Enquanto serviu. A TV tá ótima, é o quê, né? Tu toma vergonha. A TV, gente,
Pra vocês terem noção, ela foi que formatou agora, né? Vamos ver. Mas ela tava assim, a gente tava usando o PS5 e ela ficava desligando, falando que tava com a memória cheia. E travava que doía. Mas enfim, foram coisas muito boas, que serviram muito, que servem muito ainda até hoje, né? Não fazendo de seita. Entendeu? Foi assim, foram coisas fundamentais. Mas futuramente, quando eu me mudar, eu quero, assim, coisa nova, né? Eu quero uma geladeira duplex, eu quero uma máquina uma máquina para lavar e outra máquina para secar, porque eu ouvi dizer que máquina lava e seca nem sempre é bom sozinha. Uma máquina para lavar, outra para secar, uma lava-louça, um cooking top, uma TV de 70 polegadas, um rack. Eu comprei um agora, mas ele é bem humildezinho. Ele é meio humildezinho. Quero um rack gigante. Ai, que mais? Ai, até essa cama aqui que eu comprei, eu quero outra. King size, plumas, pavões. Ai, eu quero. Ai, I wanna be a billionaire so fucking bad. Alguma coisa além do meu quarto. No dia seguinte que eu falei isso, ela foi lá na loja, quitou a televisão, pegou a televisão e levou pro quarto dela. Tirou a TV da sala, que era onde a gente ficava. Aí você fala, mas isso nem é nada demais. Então, gente, só... Nossa, eu achei meio creepy, né? Isso aqui. Eu faria isso, amiga? Nossa. Eu, hein? Que brincadeira é essa? Eu, hein? Ela já tinha TV no quarto. E ela ficou com 2 TVs. Era uma TV e a outra. Uma do lado da outra. Porque ela queria TV mais... Nossa, Bia. É sério isso? Maior. E aí ela colocou uma TV do lado da outra, ela nem tirou a dela pra colocar na sala, enfim. Ela confirmou isso aqui é barbiche? O único lugar que eu podia ficar da casa, ela tirou a TV e levou pro quarto dela. E quando eu falei pra ela, de uma forma super tranquila, eu falei pra ela que eu havia ficado chateada com a situação da piscina, com a situação da TV. Ela falou assim que eu era louca e que todo mundo concordava com ela. Ela falou assim, você já tem TV no quarto. Mas eu falei, não é questão, não é que eu queria colocar a TV no meu quarto, é porque a TV na sala era pra gente ter um momento junto, com os amigos e tudo. A Bineto soube eu ter transado com vários homens no sofá. Mas era o único lugar da casa que eu ficava, por conta da TV, pra assistir. Amiga, você tem que morar com ela. Você tem que morar com ela, amiga. Tipo assim, sério, você tem que morar com ela. Você já fez isso? Mentira, não foi vários não, foi só um. Algum programa, alguma coisa. Mas eu fiz isso porque o resto de cama que eu tinha antes estava quebrado e o homem era muito gostoso por falar não. A mãe dela limpava a nossa casa e teve um dia que ela não estava em casa, chamou a mãe dela para limpar, a gente morava... E tem muitos anos também, gente, muitos anos. Super longe, ela não me avisou que chamou a mãe dela. A mãe dela foi na minha casa às 7h30 da manhã, tava muito frio e tava chovendo. E eu não vi. E quando eu acordei, era umas 8h30, a mãe dela já vinha embora. E eu vi as mensagens da mãe dela, eu fiquei muito mal. Pedi 1 milhão de desculpas, falei que ela não tinha me avisado. E quando eu questionei ela, eu falei, cara, isso você precisa me avisar. Mesmo que a gente tá sem se falar, você precisa me avisar, porque sua mãe ficou na chuva, coitada. Ela me respondeu, kkkkkk. Ela só ficou 30 minutos na chuva. Gastou o Uber, ficou 30... Mas ela só ficou 30 minutos. Gente, eu tenho até print dessa conversa, mas eu tô com preguiça de procurar. Se ela negar qualquer coisa, eu boto o print aqui, mas eu tô com preguiça. Então, assim, gente, eu fui extremamente desrespeitada. Chegou um ponto, sim, que se ela postar print alguma coisa, que eu chamei ela de porca, eu chamei ela de nojenta. Mas é porque eu não aguentava mais ser humilhada. Eu era humilhada dentro da minha própria casa, que eu pagava o aluguel também. Eu não merecia ouvir essas coisas. Eu não merecia ouvir que eu era doente. Eu não merecia. Eu não fiz nada pra ouvir isso. E eu não expus até agora porque eu não sou uma pessoa de polêmica. Mas a partir do momento que ela me cita, eu vou falar. E é uma coisa que eu guardei por muito tempo, gente. Eu engoli por muito tempo porque eu realmente não queria trazer isso a público pra não prejudicar ela. Tem muito mais coisa que aconteceu, gente, piores, que eu não vou trazer aqui, não vou falar. Nossa, eu tô mas muito feia é isso, nessa gente. Eu só vim me pronunciar e eu quero... gente, assim, é isso, né? Pelo visto, essa moça aqui tá
Acho que ela tá certa. Quero a opinião de vocês, se vocês acham que eu realmente sou louca por limpeza, se eu realmente sou doente, ou se o fato de eu cansar de limpar a casa e todo dia ter uma pessoa sujando, com bife, com coisa, com cabelo no chão, um monte de coisa, se eu realmente sou louca por limpeza. Eu acho MDM de boa de conviver comparado a outras trans. Poxa, você nunca viveu comigo? Ou se eu sou só uma pessoa que queria viver. Será que no dia que a Bineto tava fora da Anne foi igual com um homem na cama da Bineto por cima dos travesseiros? Pensando aqui, ela já fez isso. Eu já fiz isso, mas você deixou. Tá? Que eu fui dar pra um homem de uma roupa gigantesca. Eu perguntei assim, amiga, posso dar no seu quarto? Porque a outra lá tá fazendo live, tá gritando muito, eu quero estar concentrada. É a história, gente, e o quarto que a Bineto dormia, não tinha energia. Eu fui dar no escuro e eu tava sendo canto, peguei, foi esfoliante, nem vi, eu achei que era um hidratante, era um esfoliante. Ele com o meu esfoliante, foi assim, e aí ainda meu ímã rompeu e ficou lá uma gotinha de sangue na cama da Bineto. Esfoliou o cu, velho. Ai, meu Deus. Viver num ambiente limpo e tranquilo, tá? E é isso. Meu ímã, gente, eu perdi minha virgindade. E só pra finalizar com mais algumas fotos, gente, quando você entrava na minha casa, tinha mesa de computador Que porca! Mulher antes sangue do que merda, né? dela. Nossa, amiga, falando de merda, elas estão me chamando muito de porca, mas você pode falar da última vez, agora que você deu. Que você veio, amiga, você já falou na live? Ou não? Amiga, não foi porquice, mas foi culpa minha? Por que culpa minha? Gente, a Bineto, o homem foi embora e ela saiu com o olho depois que o homem foi embora. Ela saiu pela casa e o cu dela tava pingando merda. E a casa ficou toda pingada de merda. Foi culpa sua que me deu aquele remédio de maluca. O meu remédio era pra dormir, né? Pra ficar cagando. Não, gata. O problema foi o seguinte, gente. Não, mas essa aí, amiga, mesmo que foi sem querer, não superou nem o homem, eu acho. Mas eu não deixei a merda pra você limpar, eu limpei. Sim, eu também limparia, né? Será? Assim que eu ia sair com o meu cu pingando merda pela casa, eu Não, ia mas, deixar. né, já limpei merda sua. Agradeça de ter limpado e não Olha. comido. Olha. É mole. É brincadeira. Mas foi muito engraçado, Bi. Ela pegando no meu lenço, me descendo gosto pra limpar minha bunda. Ah, Eu, o sai. que foi, amiga? E ela assim no chão. Eu, meu Deus. Ah, eu só tô contando o que você contou. Não, mas eu tô contando, mas você não tá contando as coisas direito. As pessoas vão pensar que eu tava aqui querendo checar os outros mesmo. Não foi assim. Ai, contem. Eu tomei um remédio que a Daiane toma, gente, receitado. É o Ketros. Que é um remédio pra fazer dormir, porque eu não tava conseguindo dormir, tava muito exausta e cansada. E aí eu tomei o remédio 5 horas da manhã e fiquei o dia inteiro grog. E aí eu tinha combinado com esse menino pra gente transar 5 horas da tarde. Quando foi chegando perto do horário, eu tive vários acessos de sono nesse tempo. E aí, na hora que ele tava perto de chegar, eu desmaiei, a Daiane tava na academia. E aí eu dormi, o menino chegou aqui, era 5h10 e ficou até 6 e pouco lá fora, esperando. E eu dormindo. Ele tava lá na garagem de convidado esperando e eu tava dormindo. Ai, sabe outro plus? Eu, quando cheguei lá embaixo, não vi ninguém, não. Ele tava lá. Não, foi na hora que você chegou, eu acho que foi a hora que ele foi dar uma volta, que ele tava indo embora. E aí foi a hora que eu acordei e falei com ele. Ele tava de carro? Tava. E aí, eu acordei muito grog, com muitas mensagens dele. Falei, pedi desculpa, falei que se ele quisesse eu ia tomar banho. Aí eu tive que fazer uma chuca em 10 minutos. Ela falou que fazia a Xuca dormindo no banheiro. Eu fazendo a chuca dormindo no banheiro. Mas a Eu enfiei a mangueira no meu cu mas- umas 10 Mas vezes. deixar de dar o cu, ou comer cu? Gente, mas ela é porque não eu fiquei deixa. com dó do menino, ele ficou 40 minutos esperando. Se não fosse por isso, eu não tinha dado pra ele, não. Amiga, mas você já é a lei do universo, já fizeram isso com você, era só você bloquear. Ai, não. Você E já eu não botou queria essa- bloquear, porque eu queria muito ficar com ele, ele é muito gato. Já contou essa história que você tomou bloqueio?
Já contei na sua live. Foi gabinete uma vez. Mulher, deixa eu contar o resto da história, tá merda. E aí, gente, o menino veio e me macetou muito, muito gostoso. E a bem que eu merda mandei embora. batendo no milkshake. A E o merda. milkshake batendo dentro do meu cu com um lubrificante. E bufo. Aí quando ele foi tomar banho, a gente foi tomar banho junto. Só que ele entrou no box antes. E aí ele saiu do box e eu fui entrar. E aí ele voltou pro quarto. Quando eu tava lavando meu rabo, quando passou a água, veio o caldão no chão e eu fiquei em pânico. Aí eu olhei assim pro lado e lá onde eu tava na pia tinha um monte de pingos de merda. Amiga, não. Aí eu fui, meu Deus, que desgraça. Aí eu fui limpar. Eu limpei com o papel. E aí o menino já tava trocando de roupa. Aí eu falei assim, eita, eu acho que eu te sujei. Aí ele falou, não tem E ela problema ainda não. foi falar pra ele, olha, me caguei Ele falou toda assim, aqui, ó. ele falou assim, não, eu vi, mas não tem problema não, tá suave. Aí eu falei assim, ixi, mas... ai meu Deus do céu. Ele falou, não, fica tranquilo, tá suave, foi muito bom e eu quero vir de novo. Eu, vai. É, quem quiser Eu já deixo sabe que apontar um negócio, foi cachuva de ele- merda, grudou uma menina agora. Pois é, amiga, o chá de Aí, merda. gente. E isso foi quase um. Não, a da próxima eu quero que você faça na minha boca. Não, gata. Aí o bar foi o seguinte, depois que ele saiu, eu voltei pro quarto, me deparei com gotas de merda no chão do meu quarto. E eu... Não sabia. Sim, foi por isso que eu vim pegar o lenço, porque tava no meu quarto. E tinha umas gotinhas de merda no meu quarto. E em frente da sua porta também. Foi, por isso que eu peguei o lenço. Aí, A mulher tá com insuficiência renal. não, mas foi retal, porque ele sei lá. colocou muito lubrificante no meu cu. Mulher. E aí eu acho que tinha resto de água dentro também, porque eu não fiz direito a chuca. Aí eu fui, limpei tudo e vim falar pra Daiane. Ela deixando Ai, que rastro ótimo. de, E rastro ainda de tive que trocar o merda. meu lençol, porque ainda deu uma pingadinha no lençol também. Deixando rastro de merda pela casa, igual lá no Texas, quando você joga de Johnny que vê usar as pegadas. Meu Deus. O cu da B ficou falado. Pior é que não ficou, não. Misericórdia, gente. Ah, e a outra história da B é que ela foi no local de um bofe, né? E aí chegou lá na portaria dele, interfonou, aí ela foi abrir o Grindr e o bofe tinha bloqueado ela. Foi. E o bofe já tinha transado com ele 2 vezes aqui em casa. E aí não eu entendi falei nada. pra ela, falando agora, Miguel, é só você fazer a mesma coisa. Ah, mas eu não tenho coragem de fazer isso com alguém. Cadê aqui a foto dele? Minhas histórias, gente, tô mais tranquila. A última história que eu posso contar pra vocês é do menino que eu fiquei sexta, né? Eu falei pra ele que eu sou streamer, ele... Aí eu mandei, né, meu YouTube pra ele, e ele, meu Deus, eu já era fã da Vanessa, agora eu vou ser Onde fã que é ele? seu. Vixe, que... Ele é mais bonito pessoalmente, é igual o teu. Ah. Ok. Ok. Eggs, we got eggs. Amiga, é uma delícia a pica dele. Cu de goteira. Coisa goteira. Mas eu acho que o que ficou pingando foi o que ficou na banda da minha bunda, né? Porque a banda da minha bunda é gigante. E é isso, gente, finalizando aqui, que eu não sei nem como a gente vai parar nesse assunto. Finalizando o esposo da ex-amiga da Barbiche. O quarto dela é gigante. Eu deixei ela ficar com o melhor quarto pra ela. Finalizando com chave de merda. Em troca dela pagar a luz, né? E ela ficava com o melhor quarto. O quarto dela tinha banheira, suíte, jardim de inverno, uma varanda gigantesca. Cabia o computador dentro do quarto dela, mas ela quis deixar o computador na sala e eu deixei. Aí a primeira coisa que você via quando você entrava na nossa casa era essa imagem aqui, ó. Entrava na minha casa, era essa imagem aqui que você ia encontrar. Fala, meu pai, cinzeiro de chavador, paçoca, Trident, garrafa de água, pacote de chocolate. Menina, é a mesa da Bineto. Tirando o cinzeiro e o chavador. Ah, na minha tinha um de chavador até esses dias. Olha o ziplock, menina, de Macoco. A diferença do meu é que o ziplock era de coco. A louca. Isso aqui vocês acham que é de um dia? Que ela falou que, nossa, não podia deixar as coisas um dia. Isso aqui é de um dia, gente. Isso aqui é de um dia. Enfim, gente, não sou da polêmica. Mulher, dependendo é de um dia, viu? Já fui em quartos de amigas fumantes que elas limpavam no outro dia. Tava parecendo só a publi do Marlboro. Mas eu também não sou otária, né? Eu sou muito bozinha, vocês me conhecem como bozinho, um amor. Eu sou um amor de Porque nós, mulheres trans gamers e pigs, o mundo não aceita a gente. pessoa. Eu tenho minha consciência
tranquilíssima, tenho amigos maravilhosos do meu lado que podem confirmar tudo que eu tô falando, que convivem. Mas eu estou falando, eu estou tentando me tornar uma pessoa melhor, entendendo? Em questão de limpeza. Tanto que agora eu tenho um baú de lixo. E, inclusive, tenho que jogar. Tenho que botar esse garfo. É porque isso aqui foi o iFood que o menino pediu aqui no quarto. E aí tem talher aqui dentro. Eu não posso jogar aqui dentro porque tem talher. Senão, já não tem talher aqui em casa. So, you know. É aquelas coisas. Aceitar que a gente é porca. Mas tentar melhorar um pouquinho, né? Ainda mais se a gente não morar sozinha. Alguém fez bullying sobre você ser porca pra isso ter acontecido? Ah, pois é, né? Alguém fez muito bullying comigo. Vieram com a gente, só quem tá do lado dela. Falei até hoje aí, não, meu amor, ele veio sexta. E aí eu dormi sexta de tarde. Acordei de noite, me arrumei, fui pra festa. Enfim, depois de tudo, eu só estou voltando pra realidade agora. Não tive tempo pra resolver essas coisas. É quem não convivia na nossa casa. E é isso, gente, eu não queria trazer isso a público. Não citei o nome, não vou citar, quem souber sabe quem é. E é isso, eu cansei Terça não, menina, sexta. de ser bozinha, né? Porque eu acho que a gente tem que ser O recíproco. bofe te chamou de porca? Quem? Não. O de sexta ou o outro? Ah, é verdade. Teve um que tava me comendo. E aí ele começou a me xingar. Vai, essa porcona, quarto sujo. Vai, olha a cor desse pé. Oxi. Recíproca com as pessoas. Então, do jeito que a pessoa me tratar, o que ela fizer por mim, a empatia que ela tiver por mim, eu vou ter por ela. E eu aguentei ainda muito tempo calada. Eu poderia ter feito isso antes que alguém fale, ah, ela quer hype, quer não sei o que. Gente, isso faz meses. Eu tô falando agora porque ela foi lá nos stories dela e falou um monte de coisa. Então, é isso, gente. Um beijo da Anitta pra você. É, gente, pelo que dá pra ver aqui, a amiga dela realmente tá certa na história, né? Ainda mais pelo que deu a entender, a Barbicha, tipo assim, meio que. Ok, ela é porca e vai continuar porca e foda-se. O que deu a entender da amiga dela falando, né? E aí eu gostaria de ver o vídeo da Barbicha, gente. Alguém sabe onde que tá? Eu nunca falei sobre isso porque a pessoa tem uma pasta de fotos com coisa, tipo, minha mesa suja, caixinha de areia dos gatos sujas. Foi isso que eu falei, né? Nossa, ela já sabia com quem ela tava se metendo. Começou a fazer até um dossiê, velho. É ralo de pia com comida. A pessoa tem várias fotos que ela tirou enquanto eu morava com ela, de coisas que eu deveria ter limpado, que era minha obrigação ter limpado, que eu não fiz, que eu deveria ter feito. E ela fica meio que me ameaçando, tipo, se você falar, se você, né? Mas então, amiga, meio que assim, acho que a partir do momento que ela não viu, que ela viu que você não tava fazendo, que era o combinado, acho que ela começou a documentar, né? Assim, não sei. Entendeu? É, se você falar alguma coisa que eu acho errado, E essa eu vou porra vir na dessa música, que é isso? internet, eu vou expor essas fotos e você vai sair como a suja, a porca, a suja imunda, lixo, e que era horrível morar com você. Que bom que você entende, né, amiga? Não, eu entendo, mas eu ficaria puta igual ela também, porque é triste, ainda mais dependendo do nível de amizade, né? A pessoa fazendo isso. Eu não sei no caso da Barbicha, porque, pelo que a amiga diz, parecia que ela fazia de pirraça mesmo. Né? Ah, não sei, são vários fatores. Que você não conseguia arrumar a casa. Sendo que todos os amigos dessa pessoa sabem que ela tinha um problema com limpeza. Todo mundo. Não adianta falar. Quando a gente tava nos fins do rolê limpando a casa meia-noite, era pra ela não ficar brava. E vocês sabiam disso, hein? Vamos lá. Só que ontem calhou de eu Pelo que a Ká falou, ela tirava foto e mandava no WhatsApp perguntando e pedindo pra limpar. Então, verdade, né? Então, acho que talvez ficava salvo mesmo. assistir uma live. Ou às vezes só no momento de surto, de raiva, ela começou a gravar. É, gente, é foda, né? Tem vários poréns. Dessa pessoa falando mais coisas sobre mim novamente. Mesmo eu não falando nada sobre ela, tentando deixar e cair no ostracismo total, ela vem novamente falar que eu comia na casa da mãe dela, que a mãe dela lavava minhas coisas, tudo isso Novamente, passada pelo que ela tinha dito, parece que ela nunca tinha tocado nesse assunto. enquanto a gente era amiga, enquanto eu tratava ela da melhor forma possível. E realmente, depois que eu saí do Cuidado das Blogueiras, eu me afastei dessa pessoa. Por quê? Porque eu conheci novas pessoas. E aquela pessoa, eu parei de ter interesse nela. Sabe quando você para de ter interesse nela? Tipo assim, você não quer mais sair com essa pessoa, você não quer mais trocar com essa pessoa, você não quer mais ouvir os desabafos Fala, mulher.
dessa pessoa. Agora eu lembrei do exposed que a Lina fez. Passada. Simplesmente cansou porque você tá, sei lá, há 3 anos vendo ela ter os mesmos comportamentos repetitivos sobre as mesmas coisas e voltando com ex, com as mesmas ex e contando as mesmas histórias polêmicas pra pessoas novas que você já ouviu pra diversas vezes. Então, assim, não foi que subiu na minha cabeça, foi que eu cansei. Fala, meu pai. Sei que eu não queria mais, que eu encontrei novas pessoas, fiz novos amigos. Nossa, eu achei isso assim meio coisa, né? Eu não acho errado ela, tipo, deixar de ter amizade com outra pessoa, porque cansou das atitudes e, enfim. Mas assim, eu acho que, tipo, deixar isso explícito e falar isso assim, meio que faz, eu não sei, mas faz com que talvez os amigos atuais dela pensem assim, ué, e futuramente, se você enjoar de mim, sabe? Talvez. Então, mas bem parece que elas não conversaram muito, não. Tipo, sobre isso. Pra mim é muito óbvio, muito claro que essa pessoa ela está tentando promover um ódio contra mim. Falando, ai, tantas vezes que ela já foi cancelada e eu fiquei do lado dela. Sendo que todas as vezes, a maioria das vezes que eu fui cancelada foi injustamente. E essa pessoa entendia o meu ponto e por isso ela ficava do meu lado. Entendeu? Não porque, ai, tanta coisa que eu ouvi. Sendo que também nunca, de alguma forma, um cancelamento meu atrapalhou a vida e a carreira dela. Jamais. Mas é isso, né? Agora eu sou a pessoa que sujou os dois, se esbaldou e saí fora. Sendo que tudo, todas as gentilezas eram pagas. Eu pagava, às vezes, pra me trazer pra São Paulo. Eu pagava pra lavarem as minhas roupas. Eu pagava pra fazerem almoço pra mim comer. Eu tinha que pagar tudo, tipo, era... Então, nós que se escora no dinheiro, né? A pessoa fazia porque ela queria, mas eu também tinha que pagar a mistura que eu tava almoçando. Eu também tinha que pagar o sabão em pó e o amaciante que iam lavar minhas roupas. E aí vem, eu sou ingrata. Faziam tudo por mim e eu... E aí... Amiga, essa treta não é sobre elas, então. Ah, mas assim, tipo assim, eu prefiro pagar a mulher, a Val, sozinha e limpar só o meu quarto do que ter que lidar com limpeza. Eu já deixo isso assim... Tornando mais uma vez a briga sobre eu e a Beneto, eu não quero lidar com limpeza. Na verdade, eu prefiro que eu pague mesmo, sozinha. Porque... Mas é o mínimo, não acha? Foda-se. Entendeu? Então, onde eu puder ajudar mais com o dinheiro, pra não precisar lavar prato, então, tipo, não dizendo também que eu nunca vou fazer isso. De vez em quando me dá o Venvan se bate muito forte. E aí eu passo um aspirador no sofá, ou passo na sala também, uma vez ou outra, bem rara, entendeu? Isso, né? A pessoa fica jogando a família dela contra mim, sendo que eu sei que a família dela gosta de mim. Porque a tia dela, que a gente morava na casa da tia dela, comenta meus vídeos aqui. Comenta meus vídeos, sempre tá falando que eu tô linda. A prima dela também sempre tá aqui curtindo meus stories. Então eu acho muito bizarro a pessoa ter criado essa imagem de mim. Quarto com cheiro de cu. O meu quarto, nesse momento, deve estar mais cheiroso que o seu. A minha não sei, eu sei. Só porque eu não queria mais ela na minha vida. E, tipo, a pessoa tem que aceitar. Não queria mais a minha vida. De fato, depois do corrida, eu tive a chance de conhecer pessoas. Mas eu acho que o bafo é sobre, né, convivência. Acho que é diferente as experiências. Pessoas que têm muita coisa a ver comigo e que estão caminhando e trilhando o mesmo caminho. O Leone, o Wilson, são pessoas que eu tenho muito mais a ver hoje em dia. E sim, eu acabei escolhendo ficar com eles. E desde quando eu morava lá, ela já percebia isso. Ela já ficava com ciúmes, falando, agora tem amigos novos, esqueceu. Tipo, Mona, às vezes tem que aceitar que ficou chata. Que ninguém aguenta mais. Que é só new detox nos stories e nada mais. Hello. Gagging. E outra coisa que eu vou falar pra vocês. Eu tenho 22 anos, a pessoa que eu tava morando... mas é isso aí, acontece também, né? A gente não, acho que... Não sei se isso já aconteceu comigo. De eu ter uma amizade tipo, muito grande e acabar enjoando da pessoa. Não, acho que isso nunca aconteceu, mas pode acontecer. A Bineto pode enjoar acho mais fácil ela enjoar de mim do que eu dela. Mas acontece, né? Ela vai fazer 30. O Wilson também é muito mais velho que eu, que ele vai fazer 30 também. Eu tenho 22, gente. Entra na casa de qualquer pessoa que mora sozinha com 22 anos. Que não vai ser lindo, não vai ser tudo arrumado, entendeu?
Ah, eu acho que isso vai de pessoa pra pessoa, entendeu? Tipo assim, eu acho que tem pessoas que têm mais noção e autocuidado e cuidado com o ambiente que vive, coisa que eu não tenho tanto, por exemplo, do que. Ah, vai de pessoa pra pessoa, you know? Sabe? Era uma cobrança de mãe. Eu tava me sentindo já morando com a minha mãe. Porque eu não podia deixar, às vezes, a louça suja 20. Eu só convivo com a Baby porque parou com os hormônios. Não, eu já voltei a tomar hormônio, continuo normal. Eu também achei que quando eu voltasse eu ia ficar louca. E brigar e não sei o que lá, e ficar muito triste. Inclusive eu já tava me sentindo um pouco mais depressiva, mas não questão de briga. 24 horas depois do corrida, que antes do corrida de fato ela deixava. Ficava uns 2 dias a louça na pia, eu ia lá e lavava. Mas depois que eu voltei do corrida, nem a louça podia mais ficar ali 12 horas suja, que a pessoa vinha me mandar textão no WhatsApp, foto da sujeira. Ai, porque eu tô cansada, eu tenho que ajoelhar limpando o chão, minhas costas, meus não sei o que, nanana. Gente, tudo isso foi me cansando. Tudo isso foi me cansando e chegou um momento que eu simplesmente falei, ó, não quero mais saber, não me importo mais, olha, pelo amor, não me manda mais mensagem, era só... Nossa, acho que se ela soubesse também que a resolução disso era só chamar alguém pra limpar e lavar a solução desse caso. Eu descobri essa, não largo mais não. Eu saí de casa, quero um textão no WhatsApp pra me deixar ansiosa na rua. Cansei. Gente, talvez a pessoa poste, né, essas fotos que eu tô falando, porque de fato... Eu não sou uma pessoa muito organizada. Eu e o Wilson, a gente se entende muito com isso, porque ele também não é. Então, a gente chega um dia que a gente fala, é hora de limpar tudo aqui, né, minha amiga? Só que com a outra pessoa não era assim. A gente não conseguia se entender e ela começou a me expor mesmo, de tirar foto dessas bagunças. E talvez vocês assistam essas bagunças, vejam, né? Porque agora eu tô falando. Pela primeira vez sobre isso eu tô falando que eu saí de lá porque ela ficou uma chata, porque eu não aguentava mais, porque eu não queria mais conversar, porque eu não queria mais olhar na cara, porque eu realmente tava assim... Nossa, mas imaginando assim, pelo que a Barbie está falando, ela deve ser, tipo assim, insuportável com limpeza mesmo. 1000 vezes pior que a Bineto deve ser. Girl. Ó, sendo piada. Realmente, essa pessoa me ajudou muito nessa vida. Mas essa pessoa me ajudou com tempo e espaço. Porque nunca foi me dado R$1, tá bom? Tudo eu sempre tive que pagar tudo. Então, acho bizarro. Tipo, a pessoa foi grata na hora e agora ela fica jogando na minha cara. Ah, quando você tinha 16 anos e seu padrasto ameaçava te bater, eu ficava com dó e te deixei 1 semana na minha casa. Como assim você não é grata pro resto da vida? Como assim? Me explica. Ah, meu amor... Olha, às vezes é bom de ter afastado, né? Porque só quando a gente briga com a pessoa que a gente vê como ela é de verdade. E assim, eu fiquei com muito medo de vir morar com o Wilson depois que eu saí de Atibaia com uma experiência dessa. Fiquei realmente com muito medo de passar por isso de novo, porque foi muito estressante, gente. É muito chato brigar com uma pessoa que mora com você, que você divide ambiente, sabe? É realmente muito chato. Tudo isso me fez muito mal. Eu estava muito mal. No dia do meu aniversário, essa pessoa fez questão de, faltando 15 minutos pra dar meia-noite, no dia 24 de abril, que eu faço dia 25, essa pessoa me mandou um textão acabando comigo, estando no quarto a 100 metros de mim. Enfim. Depois eu fui pra Chapecó, passei meu aniversário lá em Chapecó no dia seguinte com o Wilson. E de noite tinha o quê? Uma mensagem da pessoa me dando feliz aniversário. Independente. O aniversário lá em Chapecó no dia seguinte com o Wilson. E de noite tinha o quê? Uma mensagem da pessoa me dando feliz aniversário. Independente. Ok. Então, gente, pelo visto, realmente, acho que a amiga dela tá meio que, digamos que, certa, né? Vamos ver isso aqui então. Chegou na hora, gente, da Miss Pig no TikTok, da Barbie, seu porca, falar um pouco do meu pronunciamento. Tá muito baixo esse vídeo. Não é pra tentar trazer ninguém pro lado, se você achou muito, porque... Calor, meu Deus, que tá hoje. Tá normal, ainda a gente vê tanta coisa da Qual filme hoje, O Segredo da Cabana? Aí vocês reclamam que um bife tá em cima da pia. Porque o gato pegou o bife e botou em cima da pia, porque o bife não tava em cima, não foi o que eu deixei, tá? É que tinha uma gatinha lá, da Diva, que até hoje tá cagando no sofá dela, que ela respondeu, que era infernal, não podia deixar lixo, ela revirava comida, tudo, cagava em cima dos estofados. Gente, era um inferno, tá? Era um inferno conviver ali. O Chubby, mas o Chubby pelo menos não pega, né, comida e deixa ela pela casa. Eu limpava a caixinha de areia, porque eu tenho 2 gatos. E começamos a morar juntas com 2 gatos. Ao longo do processo, ela adotou 4 gatos. Então, a sujeira dos meus gatos, que eram mínima,
Imagine 6 gatos cagando, meus amores. E 4 que não são meus, não era minha obrigação. O que eu fazia era comprar a areia, que era caríssima, comprava Viva Verde pra 6 gatos usarem. E era essa a minha parte da obrigação, entendeu? Nossa, é cara mesmo essa areia. A minha obrigação também era lavar louça, era uma coisa meio que combinada. E sim, eu demorava pra lavar louça. Eu odeio lavar louça, várias questões. Quando eu falei que eu tenho só 22 anos, não foi querendo dizer que pessoas de 22 anos são sujas, né? Mas geralmente a galera não liga muito pra isso, né, cidade. Se você também teve coragem de fazer isso comigo. Mas tudo bem, porque... Então, é o que eu falei também, repetindo, vai de criação de pessoa pra pessoa. Eu também não ligo muito, não, né? Mas eu estou querendo ligar mais e me atentar mais. Porcas unidas, jamais serão vencidas. Porcas unidas, travestidas. Ela disse que eu tive coragem de chamar ela de doente, eu acho que isso pegou num ponto tão específico. Ela falou, vou jogar a Bia pro fogo. Mesmo que, ela falou no vídeo dela, ai, porque tô fazendo esse vídeo que a Bárbara fez 7 minutos de stories pra falar sobre mim. Antes de fazer aqueles stories, ela já tinha postado um vídeo, dia 24 de outubro. Ela já tinha feito stories em caixinha de perguntas falando sobre mim. Sempre muito passiva-agressiva, tá? Ela já tinha feito diversas lives no TikTok, onde ela falava sobre mim, que essas lives foram gravadas e me mandaram. E eu quieta, gente, e eu quieta. Porque eu sabia que a todos os momentos, a qualquer momento, isso acontecesse. Não, mas pois é, né? Pelo que a amiga dela tinha falado, ela tava, tipo assim, nunca tinha tocado nesse assunto nem nada. Olha aí também. Ela deu a entender que ela ficou quietinha, que nunca falou nada, nunca citou. Entendeu? This is a gag. This is kinda gag. Esse vídeo, ele está premeditado tem 8 meses. Tem 8 meses que esse vídeo tá premeditado. E tem 8 meses que eu tô segurando a minha língua pra não responder ela. Porque ela tá fazendo vídeo, ela tá fazendo conteúdo. Ela, inclusive, está monetizando com esses vídeos. O aluguel de janeiro dela vai ser pago com essa briga, tá bom? Então eu já sabia que esse vídeo ia vir pro ar em algum momento. E foi agora, mas podia ser daqui 6 meses, daqui 8 meses. Talvez ela ia esperar o dia que eu nem respondesse mais e ia soltar esse vídeo. Mas ela me conhece, ela sabe que cutucando muito na hora eu explodo e ela postou o vídeo. E aí a merda que tá acontecendo agora, todo mundo me chamando de porca. A minha gente, Ela foi só com o uvo, só. Eu acho que a Barbie saiu ganhando, conseguiu mais um nicho, mais 18. bem feita, tá, gente? Só a pia mesmo que... Ai, o tanto de homem pig que vai chegar. Lava louça não. A minha Ai, Mona, eu não sei mais o que falar, gente. Eu tô bem chateada. Eu tô bem chateada, bem decepcionada. Não imaginei jamais que fosse chegar nesse nível. E é isso, vídeo de 7 minutos, porque aqui não tem parte 1, parte 2, parte 3 pra monetizar, não, que eu não preciso disso. Ah, tem mais, ó. Depois, monetiza sim. Eu, Tá? Mas, eu tô falando no modo geral, assim. Se você conhece um jovem de 22 anos, ainda mais se ele ainda mora com a mãe, não era o meu caso, não tá ligado nessas coisas, entendeu? Eu também não fui criada desse jeito, enfim. Só quero dizer que eu tô muito chateada, que eu não esperava que isso ia acontecer. Que nossa, o eu cabelo acho dela tá belíssimo. que eu ainda tenho bastante consideração, porque eu jamais faria isso, eu jamais tiraria um tempo da minha vida pra Nossa, a fazer mulher um achou que não ia acontecer. Gag. conteúdo que vá, sei lá, acabar com a pessoa, fazer um mal na carreira dela, como isso pode estar acontecendo comigo. É o que ser porca não é algo cancelável, né? Não é algo muito legal, mas ainda que acho que de todos os cancelamentos que eu já sofri, esse tá sendo mais leve. Mas é muito chato, né? É muito, muito chato e tem várias coisas que eu poderia falar que fizeram a gente brigar. Mas, a princípio, eu voltei do Corrida das Blogueiras e a minha cabeça mudou lá. Fiquei 12 dias confinada, sem celular, sem nada. E quando eu voltei, a minha cabeça já tinha mudado. Nossa, são gravados em 12 dias o programa, gag. Sabe? Eu já não queria continuar em Atibaia, eu já não queria continuar tendo as companhias que eu tinha. Ai, soberba, arrogante. Gente, tá tudo bem você perder interesse numa pessoa. Isso acontece dentro de um relacionamento amoroso, afetuoso, porque não vai acontecer dentro de uma amizade. Sabe? E eu perdi o interesse mesmo. Por quê? Porque eu conheço a pessoa há 6 anos. Ela tá 6 anos voltando com uma ex que conhece há 7, 8 anos, que é mais tóxica do que tudo pra diva, mas ela fica nesse relacionamento abusivo. Tiveram outro relacionamento na metade, que aí acabava, ela ficava depressiva, ela parava de fazer todas as suas coisas. Então eram ciclos que se repetiam muito, sabe? E eu não conseguia mais ajudar. Eu não tinha mais o que falar. Então, gente, meio que defendida a Barbie chegou um pouco. Às vezes é o ó lidar com gente assim, né? Deve ser. Você tenta ajudar a pessoa, mas a pessoa continua se sabotando. E meio que deve influenciar na vida dela, né? Já que elas convivem juntas, não sei como é que é. Se a namorada vivia na casa delas, enfim. Mas também não tirando a razão da amiga em reclamar e expor porquice também. Tudo que eu tinha pra falar eu já falei. Então era muito difícil pra mim estar convivendo com uma pessoa que ficava na mesmice, porque eu gosto de evoluir, eu gosto de crescer, eu gosto de ir pra frente, enfim. E aí foi isso, realmente foi. Pior que esse não é um ponto, né? Sobre isso que ela tá falando. Um afastamento muito do nada de minha parte. Ela percebeu isso, ela tentou se comunicar, tentava falar coisas fofas, me puxar pra perto de novo, mas eu já estava distante. E depois que ela viu que eu não ia ceder falando de uma forma fofa, né? Começou, enfim, muitas brigas por conta de organização de casa, porque aí ela já não tinha mais nada pra falar comigo. Porque eu tinha cortado meio que os assuntos. Então o que ela tinha pra falar comigo era só reclamação de casa. Só reclamação de casa. Só que ela tinha um problema muito não grande. tinha amizade, né? Ia falar sobre o quê? Como se comunicava pessoalmente. Era melhor que eu ter continuado sendo amiga dela, que ela ia relevar sua porquice. É igual quando a mulher também me dá o fecho, ela falou: amiga, desculpa, amiga.
Ai, foi sem querer. Ela nunca conversou comigo pessoalmente. Nunca tivemos uma briga, uma discussão pessoalmente. Porque ela não tinha coragem. Ela falava que ela ia começar a chorar e que ela não ia conseguir se expressar. Então todas as nossas conversas e brigas foram por WhatsApp. Uma pessoa de quase 30 anos que não consegue falar pessoalmente, que não consegue se impor contra uma que viveu 6 anos da vida dela. Isso pra mim era algo que me incomodava muito. Já teve vezes que a gente tava brigando por WhatsApp, eu abri a porta do quarto dela, falei, vamos falar. Começamos a discutir um pouco, ela já mandou sair do quarto dela e eu respeitei e saí. Mas enfim, gente, olha, de verdade pra vocês, eu vi os vídeos que foram expostos, as fotos, eu não acho que seja nada assim, ó, Ellen mil grau de sujeira. Olha, esse vídeo não é pra... Não é nível L mil grau, mas se deixar, eu acho que eu fico L mil grau, viu? Eu acho que eu fico. Ok, so... Pior que ela nem falou das larvas, né? Que história é essa, menina? Que a Barbicha tá fazendo criação de larva do coco babaçu. É isso, gente. Foi esse os reacts de hoje.